Boa noite, queridos. Você, Facebook, Deus abençoe. No seu lar, no seu carro, no seu smartphone, no seu computador. Tenha uma noite abençoada. Espero que o seu final de semana tenha sido também de bênção. Nós, da comunidade, aqui estamos mais uma vez para ministrarmos a palavra. E felizes por ter aí vocês conosco, nos dando aí o seu like, participando e recebendo a palavra de Deus essa noite. Tema de hoje: experiências que nos impulsionam para a vida. Esse tema está fundamentado no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui também. Êxodo 3, versículo número 1. Permita-me também. Segundo livro da Bíblia, 3:1. Nos diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Levou o rebanho para onde? Horebe. Para o outro lado do deserto e chegou onde? A Horebe. E o que era Horebe? O monte de Deus. Então nessa tradução diz assim, né? NVI. O que aconteceu ali? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, numa sarça, como diz mais abaixo, que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o povo, o meu povo melhor, os israelitas. Amém? Até aí, até o versículo 10. Deus nos abençoe. Queridos, se existem coisas que ninguém pode roubar da gente, algumas coisas, essas coisas são as experiências ao longo da vida. Quando temos sabedoria para amealhar, para reunir as experiências, é um patrimônio, é um grande valor que levamos para a vida inteira, patrimônio esse que ninguém, repito, pode nos roubar. As experiências são tão marcantes, tão próprias, tão nossas, tão pessoais, que ninguém pode nos convencer do contrário, ou insinuar, dizer que não são verdadeiras, que não foram verdadeiras. Se nós as vivemos, se elas nos marcaram, se passamos por elas, e elas por nós, elas estão em nosso DNA existencial e nada, nem ninguém pode roubar de nós as experiências. Experiências são coisas tão decisivas na vida da gente, que algumas delas dividem a nossa vida entre o antes e o depois. Já passou por isso? Experiências tão fortes, que a partir daquele dia sua vida não será mais a mesma. Eu passei por isso, já contei para vocês aqui ano passado, 2018, né? Paralelo aí com a experiência de cirurgia do pastor Edson. Enquanto ele passava por uma cirurgia e tratamento a minha irmã, eu passava pela possibilidade de um diagnóstico que durou 6 meses e que no final do ano deu como negativo.
Mas foi uma experiência difícil, em que metade pelo menos de 6 meses aí de 2018, foi uma experiência de tenho ou não tenho, como é que vai ser 2019. Experiências são assim, sejam elas experiências boas ou não tão boas, elas são por demais marcantes. É o caso da nossa experiência com Deus, que apesar de termos sim algumas, precisamos renová-las sempre. Ou seja, renovar não é ter as mesmas, não é tornar as antigas novas. Renovar as experiências com Deus é ter novas experiências com Ele, porque isso vai significar que nós continuamos caminhando juntos. Se vivemos com Deus com experiência de 10 anos atrás, é provável que a nossa vida no passado foi uma caminhada com Deus. E talvez hoje não seja mais. Então, as experiências com Deus renovadas é um termômetro de que eu continuo andando com Deus. Porque o contrário será sempre verdadeiro, porém nem sempre vai me abençoar. Deus sempre andará comigo, mas eu só vou me beneficiar disso o dia em que eu também decidir andar com Ele. Então, como é que eu percebo que Deus caminha comigo e eu caminho com Ele? Quando as experiências em minha vida são renovadas. Esse texto retrata, então, a primeira grande experiência de Moisés com Deus. Isso já aos 80 anos de idade, quando chamado para uma grande missão. Então, ele foi preparado por Deus aí durante 80 anos para servir 40. Como é que aconteceu isso? Quando você viu no texto, como você pode observar. Ele estava na sua atividade cotidiana, tomando conta de um rebanho que não era dele, e daí, de repente, ele olha para um arbusto seco do deserto, e esse arbusto começa, chamado de sarça, no texto, começa a incendiar sem se consumir. Havia então fogo, mas não havia o consumir desta sarça. Era como nós chamamos no Antigo Testamento, uma epifania, uma manifestação de Deus, de Jesus, melhor, no Antigo Testamento, uma manifestação divina. A sarça nada mais era que uma cássia espinhenta, um vegetal característico daquela região ali, que era muito comum. Então Moisés não olharia para aquele arbusto se algo não estivesse de forma diferente ali acontecendo. O que fez Moisés, o que chamou a atenção de Moisés até a sarça, foi justamente essa experiência intrigante aí, de a chama estar ali e o arbusto continuar verde. E eu gosto de pensar na sarça, para uma visão simbólica aqui para nós, como símbolo da paixão espiritual e existencial. Queria tomar a sarça hoje como fogo na alma, como algo que arde, algo que impulsiona, mas não nos consome, nos lança para diante, para o sonho, para frente, para o compromisso, para uma missão. Então eu penso que essa experiência de Moisés deve sim ser renovada em nós. Precisamos periodicamente encontrar algo fora de nós que possa nos chamar a atenção para provocar este fogo aqui dentro. A alma ardendo espiritualmente, a alma ardendo existencialmente, a alma ardendo relacionalmente, a alma ardendo profissionalmente, a alma ardendo familiarmente. Em se tratando de cidadania, nós precisamos ter uma alma que arde. Senão, nada vai acontecer em nós, nem à nossa volta. Precisamos encontrar a nossa sarça. A sarça é o que nos atrai para ouvirmos a voz de Deus. Quando foi que Moisés ouviu a voz de Deus? Quando a sarça está incendiada, está ardendo, mas a sarça não se consome. Quando ele é atraído para aquela visão, para aquela realidade, ele ouve a voz de Deus. Então, se algo não nos atrair, nós não ouviremos a voz de Deus. E se não ouvirmos a voz de Deus, nós não teremos uma missão.
Se não tivermos uma missão, não teremos razão de existência. A nossa vida será sem sentido e o nosso povo continuará escravo. E a palavra de Deus não vai se cumprir. Veja como uma coisa está ligada à outra. Para que a palavra de Deus se cumpra, para que o povo seja liberto, para que a minha vida tenha sentido. Isso só vai acontecer quando alguma coisa arder dentro de mim, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou me aproximar de algo, vou encontrar a minha missão, o povo será liberto e a palavra de Deus se cumprirá. Ao contrário disso, se nada arde dentro de mim, eu não encontro o meu propósito. Não encontrando o meu propósito, o povo continua preso e Deus se passa como mentiroso. A palavra de Deus não se cumpre. Para que a palavra de Deus se cumpra, para que o povo seja liberto, para que eu encontre a razão da minha existência, eu preciso ser atraído por algo que arde dentro de mim, e se me aproximando dessa coisa, eu vou ouvir a palavra de Deus. Entende como é sério? A sarça nos atrai para ouvirmos a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, eu encontro o meu propósito. Encontrando o meu propósito, um povo será liberto. Um povo será liberto, Deus é, na sua palavra, verdadeiro diante dos homens. Então a coisa não é simples. Pensando nisso, eu pergunto então a nós que aqui estamos, a Dalci e a você em casa. Qual é a sua sarça? O que te faz atraído para ouvir a voz de Deus? Quando e onde a sarça ardeu na sua vida? Se a sarça algum dia ardeu na sua vida, algum dia você se aproximou de algo, a sua alma inflamou, você ouviu a voz de Deus, alguém foi ou está sendo liberto por conta da sua existência. Você encontrou propósito, alguém encontrou liberdade e Deus encontrou então glorificação para o nome dele, porque a sarça ardeu na sua vida. Quando e onde a sarça ardeu? A outra pergunta. O que faz a sua alma queimar? Se ela não queima, ela não tem combustível. O que faz a sua alma queimar? Seu coração arde pelo quê? A alma que não queima não avança. A alma que não queima não avança, essa alma é então fantástica. Ninguém é liberto ou poderá libertar alguém sem que primeiro passe pela experiência da sarça. Você quer ver uma coisa? Preste atenção. Jesus tinha uma sarça, a vontade do Pai o tempo todo. Uma vontade eu tenho para fazer, a vontade do meu Pai. Quando diziam para ele, Senhor, come, descansa, uma vontade eu tenho para fazer, a vontade do meu Pai. Era a sarça dele. Quando Satanás veio para lhe mostrar um outro caminho, mostrar uma tangente, diz, não, eu vou vir fazer a vontade do meu Pai. Paulo tinha uma sarça que ardia no coração dele, o apóstolo. Sabe qual era a sarça do apóstolo? A pregação do Evangelho. Paulo era incansável em pregar o Evangelho em todos os lugares por onde passava, de dia e de noite, porque é aquilo que o movia. A sarça de Jesus era a vontade de Deus. A sarça de Paulo era a pregação do Evangelho. Vamos tomar um outro indivíduo um pouco mais contemporâneo que Paulo. Martin Luther King tinha também sua sarça. Ver a América livre do racismo. Lutou, pregou e morreu por isso. E a América é um pouco mais livre do racismo hoje por conta da existência de Martin Luther King. Madre Teresa de Calcutá tinha uma sarça. Qual era a sarça dela? Dar dignidade aos miseráveis de Calcutá que morriam desenganados pela lepra e outros males. Então, quem não tem uma sarça, quem não encontra uma sarça, não encontra um propósito. E aí eu quero parafrasear de novo Martin Luther King, que disse o seguinte:
Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão para viver. Quando é que a minha razão para viver aparece? Quando a sarça arde. Se a sarça ardeu e eu não vi, eu não ouvi a voz de Deus. Até porque o ardor da sarça não somos nós quem decidimos. É Deus quem decide onde, quando e como ela vai arder. Agora eu preciso enxergar para depois ouvir. Que caminho então levou Moisés até a sarça para a primeira experiência com Deus? A gente vai entrar no texto agora. O que é que Moisés estava fazendo? Em que circunstâncias se encontrava para se deparar com a sarça dele? Vou citar somente 3 coisas. Primeira coisa, Moisés estava ocupado com algo que não era do seu interesse em particular. Será que talvez não seja esse o nosso problema? De estarmos ocupados com coisas do nosso interesse o tempo todo? Pastor, mas o que é isso? O que o texto diz? O texto diz o seguinte, que Moisés fazia o quê? Pastoreava um rebanho. De quem? Do seu sogro. Não era dele. Então qual era a realidade? Que ele estava ocupado com algo que não era do seu interesse. Então talvez o texto esteja nos dizendo, a mim e a você, que o nosso umbigo tem nos impedido de encontrar a sarça. O nosso egoísmo, as nossas ocupações, as nossas necessidades legítimas sim, as nossas necessidades honestas sim, mas são somente nossas. A minha dor, o meu casamento, o meu relacionamento, o meu trabalho, a minha casa, a minha faculdade, a minha igreja, a minha comunidade, a minha família, a minha mãe, o meu aniversário, o meu irmão, a minha cunhada. Será que isso não tem nos impedido de ver algo para além de nós ardendo? Moisés estava ocupado com algo que não era legitimamente seu. Jetro representa Deus, a sua obra e o outro diante de nós. Era o interesse de Jetro daquele rebanho. Nós precisamos cuidar do interesse de Deus e do interesse de terceiros que não sejam os nossos parentes. Porque se são os nossos familiares, isso não é cuidado, é instinto. Nós somos tendenciosos até a cuidarmos muito mais dos nossos familiares do que de nós mesmos. Então não fazemos bem nem a Deus, nem a ninguém, quando cuidamos dos nossos familiares. Isso é instinto. Agora, cuidar de terceiro que não é consanguíneo, que não se relacionou intimamente comigo no período de formação, isso é um esforço. Cuidar da obra de Deus, Deus não é consanguíneo comigo, é um Jetro. Ele não estava cuidando do rebanho de Miriam, sua esposa, Zípora. Miriam era sua irmã. Ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. Aquilo não era herança dele. Precisamos estender nossas ocupações às coisas que não são do nosso interesse em particular. Em um mundo tão apressado e individualizado, nós acabamos olhando somente para os nossos interesses. Isso é prática dessa sociedade que vivemos. Muita coisa para fazer, pouco tempo, pouca condição, pouco recurso. Menos esperamos é domingo de noite. Você nem vê sábado passando. Menos pensamos hoje já o dia 27, olha só, 27 de outubro de 2019 se foi. E isso nos enreda. Nos enreda para onde? Para dentro de nós. Para dentro da nossa circunferência, à nossa volta, somente ali. E isso tira a nossa visão da periferia um pouco mais estendida. O outro. Às vezes a gente luta demais com a pneumonia, ora demais com a pneumonia, esquece que do lado alguém está com câncer. E eu sofro com aquela pneumonia como se com câncer não estivesse.
Eu não sou capaz de deixar a minha pneumonia de lado e interceder o tempo todo por aquela pessoa que está com câncer e nem a Deus conhece. Então, um calendário apertado, muita coisa para fazer, nos faz isso. Então, qual a primeira circunstância na vida de Moisés? Ele estava envolvido com coisas que não eram do seu interesse. Aí a sarça começou a arder. Segunda coisa, ele desenvolveu a capacidade de influenciar mudanças. O texto diz que ele pastoreava o rebanho do seu sogro e levou o rebanho para o outro lado do deserto. Tirou o rebanho daqui, que não era dele, e levou para o outro lado. Que é isso? Influenciou aquele rebanho para mudanças. Precisamos influenciar pessoas a mudarem. Precisamos andar com o rebanho. O rebanho profissional, o rebanho relacional. Mas o que acontece com a gente pega um rebanho, às vezes não é nosso, e a gente fica o tempo inteiro fazendo o rebanho comer e beber no mesmo lugar. Sabe o que acontece com o rebanho, com a ovelha, quando ela come e bebe no mesmo lugar? Ela também defeca e urina. E defecando e urinando, os vermes e germes aparecerão e ela vai adoecer no lugar que come e vai morrer ali. Por isso é que o pastor guia a ovelha por pastos verdejantes e águas tranquilas, porque se ela ficar no mesmo lugar onde come, onde bebe, ela morre. O que tem matado muitos de nós profissionalmente, relacionalmente, existencialmente, é não influenciar sua própria vida e a vida dos outros com mudanças. A gente leva 5, 10, 15, 20 anos pegando rebanho, levando sempre o mesmo lugar, do mesmo jeito. Abre a porteira, chama as ovelhas para o mesmo lugar. Trata o marido há 10 anos, há 20 anos, do mesmo jeito, da mesma forma. Trata a mulher da mesma forma. Trata o trabalho do mesmo jeito. Trata os filhos do mesmo jeito. Não influencia mudança. E quer milagre. Não influencia mudanças. Não vê nenhuma sarça ardendo. Não vê a sarça ardendo, não encontra o propósito da vida, não liberta ninguém porque é escravo também, não faz a palavra de Deus se cumprir e ainda faz Deus se passar por mentiroso. Levou o rebanho para outro lugar. Justamente o que ele haveria de fazer com a nação de Israel. Vê, tá vendo? O que você faz hoje aqui, que é uma coisa simples, pegar o rebanho que não é meu, o rebanho do meu sogro, eu vou levar esse rebanho lá para o outro lado. Ah, é? Deus viu aquilo e disse, hoje você leva um rebanho, daqui a pouco você vai levar uma nação inteira. Você vai tirar daqui do deserto e vai levar lá para a terra prometida. Quem leva somente o mínimo rebanho hoje, quem sabe levará uma empresa amanhã. Quem sabe levará um setor de trabalho que você chegou lá, de repente, chegou como zelador na empresa. Mas se você souber chegar ali e chegar com um propósito, ouvir a voz de Deus, quem sabe você não vai promover mudança naquele setor de zeladoria. E daqui a pouco você está cuidando de todos os zeladores do prédio. Mas é preciso que você seja alguém que ouça a voz de Deus, que veja a sarça arder e empreenda mudanças em sua vida. É por isso que tem muita gente morrendo no mesmo lugar durante 30 anos. E tem gente que diz com muito orgulho ainda, olha, trabalhei ali 30 anos, me aposentei ali. Levou 30 anos no mesmo lugar. Se aposentou com o mesmo salário. E acha que fez uma grande vantagem. Estava matando o rebanho. Deus está procurando homens e mulheres que estão diante da sarça, que veem a sarça arder para mudar coisas, para mudar histórias, para mudar lugares, fazer parte
da mídia pessimista do Facebook, WhatsApp, o que quer que seja, essa praga para propagar a violência de São Gonçalo, é muito fácil. Eu quero ver em meio a tudo isso, vermos a sarça arder e sermos uma voz contraditória diante de tudo que aí está. E Deus está procurando homens e mulheres assim, que não sejam egoístas, que não sejam passivos, mas que cuidem daquilo que é interesse dos outros, mas que sejam visionários, que tenham bons ouvidos, que encontrem a sua razão de viver e então tenham a capacidade de influenciar mudanças na sua volta e não esperar que ninguém mude a sua vida. Ninguém é responsável pela minha mudança de vida. Nem o médico, nem o INSS, nem o plano de saúde, nem alguém que vai me trazer um emprego, ninguém é responsável pela minha mudança de vida, senão eu mesmo. É preciso muito mais coragem para mudar certas coisas de lugar do que para colocar as coisas no lugar certo. Você foi treinado para colocar as coisas no lugar certo, lembra? Você teve pai e mãe direitinho. Olha aquela toalha, menino. Olha aquele copo que você bebeu suco. Vai lá e põe no seu devido lugar. Põe na pia. Você foi treinado para colocar as coisas no lugar. Mas você não foi treinado para mudar as coisas de lugar. Intencionalmente, estrategicamente, empreendedoramente. Diz, essa coisa aqui não está legal, já está aqui há muito tempo. Está na hora de tirar essa coisa daqui e botar em um lugar melhor. Está na hora de tirar esse povo do Egito. Chega, os 70 anos já se cumpriram. Está na hora desse povo ir para Canaã. Deus precisa de gente assim. Parece que eu ouço a voz de Deus dizendo assim, eu já estou farto de gente que diz assim, deixa como está, time que está ganhando não se mexe. Eu acho que o Espírito já está por aqui com isso. Ah, fazer mais o quê? Mas já tem 20 anos de casamento. Fazer mais o quê? Já estamos aqui mesmo. A gente já mora aqui há muito tempo. Fazer mais o quê? Estamos acostumados com isso. Vamos dar mais não. Não dá mais tempo não. Esse menino não muda, essa menina não muda. Deixa, não está aí há muito tempo? É o lugar certo então. É o lugar certo só porque já está aí há 10 anos, há 15 anos. Então, deixa, porque já está aí há 10, 15 anos, deve ser o quê? Deve ser o lugar certo. Seria Moisés. Moisés estava com 80, certo? Moisés com 80, Israel já estava com 70 no Egito. Ou seja, então desde menino ele ouviu o quê? Que aquele povo era estar onde? No Egito. Ah, quer saber de uma coisa? O lugar desse povo é no Egito, não é em Canaã. Ele não viu Canaã, nunca esteve em Canaã. É preciso muita coragem para mudar as coisas de lugar. Muito mais do que para colocar as coisas no lugar. E outra, sabe o que vão fazer quando você colocar as coisas no lugar? Vão dar tapinha nas suas costas. Sabe o que vão fazer quando você mudar as coisas de lugar? Vão te criticar. Vão te chamar de louco. Ninguém gosta de gente que muda as coisas de lugar. Isso incomoda. E Deus está procurando homens e mulheres que querem sair do conforto e tirar o conforto de alguém, de alguns, tirar algumas coisas de devidos confortos onde estão estabelecidas há muito tempo. O rebanho se acomoda, né, pastor? Chega, grama verdinha, né? E começa a comer a relva e come, daqui a pouco tem água, e o rebanho vai ficando de barriga cheia, e vai ficando, né? Tá bom demais. Aí a gente se acostuma com aquele lugar ali e deixa o rebanho ali. Aí Deus diz, opa, agora não, é hora de ir mais à frente. Desenvolver a capacidade de influenciar mudanças. É aí que a sarça arde. Olha, o rebanho estava aqui. A sarça não ardeu ali. Diz, lembra? Ele pega então o rebanho, leva para o outro lugar
Esse outro lugar era o monte de Deus, o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe aconteceu o quê? De repente ele olha para a sarça, e a sarça está ardendo. Quando ele se aproxima da sarça, ele ouve a voz de Deus. Você está achando que a sarça vai arder onde você está aí? Não, vai não. Tem gente no mesmo lugar fazendo a mesma coisa há muitos anos e está esperando a sarça arder. Não vai. Você tem que mudar de lugar. Você tem que mudar de lugar. Terceiro lugar, é preciso procurar sempre chegar no centro da vontade de Deus. Sabe o que é o centro da vontade de Deus? Horebe. Horebe, tradução do termo, é sequidão, deserto. Mas também no contexto que os comentaristas chamam de, classificado como o monte de Deus, passou a significar o monte de Deus. O que seria o monte de Deus hoje? É o caminhar em direção ao centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para nós que façamos para Ele com a nossa vida enquanto aqui estamos. E é aí que reside o nosso sucesso. E é aí que reside a garantia do nosso futuro. O centro da vontade de Deus não é o que é melhor para mim. O centro da vontade de Deus é aquilo que Deus definiu para que eu faça. Aí está o meu sucesso. Horebe também é um exercício de caminhada na direção de todo o conhecimento da vontade de Deus, registrado na Bíblia. Existe um lugar para cada um de nós, onde a sarça vai arder. Lá teremos uma grande experiência com Deus e ouviremos a sua voz, porém, a sarça não vai até Moisés. Horebe não vai até Moisés. O rebanho não leva Moisés para Horebe. É preciso que Moisés tire o rebanho de um lugar, vá até Horebe, e de Horebe ele vá até a sarça, que é o lugar onde a vontade de Deus é manifestada. Então, quando e como eu vou conhecer a vontade de Deus? Caminhando. Eu preciso sair da estagnação, eu preciso sair desse lugar onde eu estou preso há muito tempo. É caminhando que eu vou encontrar a voz de Deus. E a voz de Deus é o propósito único para a minha vida. Não é o melhor. É o único. Existe esse lugar. Deus quer se revelar a nós na sarça. Fazer o nosso coração arder. Por alguém, talvez. Os solteiros aí. Fazer o coração arder por alguma coisa. Deus quer fazer o nosso coração arder por uma profissão. Deus quer fazer o nosso coração arder, quem sabe, por uma graduação. Deus quer fazer o nosso coração arder por um empreendimento. Não por necessidade, mas por ardor na alma. Tem muita gente querendo alguém porque tem necessidade, já entra com déficit. Tem muita gente querendo criar um negocinho porque não tem trabalho. Eu não tenho que criar um negocinho porque eu não tenho trabalho. Eu tenho que criar um negócio porque eu tenho sonho, porque eu tenho propósito. Não tem, ainda diz assim, não tem emprego mesmo. Não tem emprego mesmo, perdi o emprego, então eu vou vender qualquer coisa. Quem vende qualquer coisa é qualquer um que vai colher qualquer resultado. Perdeu o emprego, então começa a sonhar. Sonhe em ser gerador de emprego e não consumidor dos outros de emprego. Tem uma vaga para mim? Vê se tem uma vaga para mim. Vê se tem uma vaga para mim. Crie uma vaga para você. Não dá para criar uma vaga para você? Quando você cria uma vaga para você, já está gerando emprego nesse país. Mas para isso eu preciso de sair do meu lugar. Eu preciso de mudar o rebanho daqui para ali para ouvir a voz de Deus. Preciso chegar ao Horebe, que é o que Deus tem para a minha vida. E Deus tem isso para nós. Uma visão empreendedora. Você não tem? Não, vá para o Instagram e procura lá, vá para o Facebook procurar isso. Acorde domingo de manhã, acho que é domingo de manhã ainda, né? E assista lá, pequenas empresas, grandes negócios. Está lá.
A Globo há trocentos anos mostrando isso. Gente que empreendeu, cresceu, está fazendo esse país ir para diante. É muito fácil querer fazer o país mudar criticando o Bolsonaro, do lado de Lula, do lado de Bolsonaro. Faça o país mudar fazendo sua parte, gerando emprego. Faça política e não fale de política. Tem muita gente querendo ver o país mudar falando de política. Faça boa política. São Gonçalo nada funciona, é verdade. Sua casa funciona, seu quarto funciona. É fácil falar que as luzes estão por acaso. Mas o meu quarto, minha pele, minha saúde, meu corpo. Aí é fácil falar da política lá fora. E a minha política? Política do meu casamento, política da minha casa. Porque a política também, pastor Edson? É a política também. É fácil passar na prefeitura e dizer, olha que coisa feia. Melhor é Aparecida, era não sei quem. Tá, mas a sua política. Quarto e último lugar. Por que a sarça arde em nossos corações? Essa é a pergunta. O que o texto diz? Qual a razão da sarça arder diante de nós? Por que Deus permite isso? Sabe por que Deus permite isso? Está no versículo 7. O sofrimento do meu povo. Deus fez a sarça arder diante de Moisés por conta do sofrimento do povo dele. Tenho visto o sofrimento do meu povo. Por que é que Deus então faz a sarça arder? Porque o coração dele sofre. O coração dele sofre porque o povo dele sofre. E quando o povo de Deus sofre, o coração dele sofre. E quando Deus sofre, Deus quer ajuda. Deus quer ajuda. Porque não era só Israel que estava sofrendo. Quem mais estava sofrendo? Deus também. Eu ontem, a gente sabe, toda hora que isso existe, vi uma cena no Facebook, um lance lá que postaram, né? Só para comentar aqui rapidamente, uma cena de uma boca de fumo. Aí, né, pela rede, vendo aquele movimento todo. Quem paga cheira, quem paga cheira, quem paga cheira. E fila, isso que nós falamos, fila. Homens e mulheres iam, puxavam uma trilha, compravam e pagavam. Uma feira, era uma feira, literalmente uma feira. A gente sabe que isso é comum. E quando eu olhei, eu não tinha, estava preparando a mensagem, quando eu olhei para aquilo, meu coração doeu. Não foi curiosidade, não foi, meu coração não caminhou naquele momento para a curiosidade, caminhou para a dor. Para a dor. Aí é assim, hoje estou me lembrando, é assim que Deus vê essa cena. Como é que nós vemos essa cena? Está vendo? Por isso que carros são roubados, é por isso que. A gente vê isso do ponto de vista da indignação. A indignação humana, da indignação, né, de cidadão, que também cabe. Mas nós precisamos olhar para isso, esse povo. Esse é o Egito cativo hoje. O Egito cativo hoje está aí. Na prostituição, no álcool, ébrio, o pessoal de rua, a prostituta, o homossexual. É o Egito preso que Deus olha e Deus sofre. Deus olha e Deus sofre e diz assim, a sarça está ardendo, mas ninguém vê. A sarça está ardendo, meu coração está doendo, mas ninguém vê. As ONGs às vezes veem alguma coisa, mas o meu povo não vê. Deus sofre. Permita que seu coração queime por aquilo que arde o coração de Deus. A conclusão é, não só a nossa vida será mudada radicalmente depois da experiência de um encontro com Deus diante da sarça. Não só a nossa, mas a vida de muitas pessoas, como no caso de Moisés. A sarça não arde por nós, nem para nós, mas para centenas e centenas e milhares de pessoas oprimidas, machucadas e presas, escravizadas durante muito tempo.
gente que nasceu naquele cativeiro durante 70 anos, pisada, violentada por Faraó e os seus homens. A sarça arde por eles. Entre nós e a sarça tem milhares de pessoas oprimidas e escravas. Por isso que a sarça arde diante de nós, mas não por nós, nem para nós, mas por causa desse povo. Cabe a nós, então, levá-las a uma experiência plena em Canaã. Canaã hoje é a vida transformada, restaurada pelo nome de Jesus. Isso é Canaã hoje. Gente que está suicidando hoje, o suicídio, né? Está desgraçando a sociedade. E o que é o Evangelho? Boas novas de salvação. A salvação de quê? Do inferno. Que inferno é esse hoje, do século XXI, que nós precisamos pregar? Qual é o grande inferno que está matando? Eu palestrei em setembro e sexta-feira o tempo todo sobre prevenção e suicídio. Dentre outras coisas que eu na palestra estou dizendo, saiu um edital da Polícia Militar de 2018. Sabe, pastor Edson? Agora é setembro. Dia 11 de setembro. Sabe quantos policiais morreram em 2018 de troca de tiro? 84. Sabe quantos morreram por suicídio em 2018? 104. Saiu agora essa nota da PM no Rio de Janeiro, dia 11. 84 em troca de tiro, 104 suicídio. O que está acontecendo? Quem tem a resposta para isso? Você acha que o maior problema do Rio de Janeiro hoje é o narcotráfico? Ou tem algo para além disso? E cabe a quem combater isso? A Polícia Federal? Cabe a Secretaria de Segurança? Cabe ao ITSEL? Resolver o problema de suicídio deles? Quem é que tem as boas notas? A metralhadora diferente? Quem é que tem fuzil diferente? Eu e você. Boas novas do Evangelho. Para curar a alma dessas pessoas. E arrancá-las desse inferno, não para onde elas irão, onde elas estão. O inferno de noites e noites sem dormir. O inferno de remédio. O inferno de que a vida não faz mais sentido, mas o sentido agora está na morte. E traçam um plano durante anos para isso. E executam. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa dá cabo de sua própria vida. 11 mil pessoas por ano no Brasil. Sabe o que aconteceu no mundo? No mundo o índice de suicídio caiu em 10%. Nota de setembro também. Sabe o que acontece no Brasil? O índice de suicídio aumentou em 7%. Nós estamos indo do 8º lugar em suicídio no mundo para o 7º. E nós somos o maior país cristão da América Latina. Sabe o que é isso? Religião que nós temos, não eles não, nós temos. Um evangelho que a gente prega, mas não é boas novas. O evangelho religioso é um evangelho para mim. Nós somos responsáveis por encontrarmos essas sarças. E quando a sarça arder, serei libertador. O problema, nós estamos procurando algo que nos liberte. Quando a sarça arder, me tornarei libertador. E não liberto. E diante de Deus, só é liberto quem é libertador. Diante de Deus, quem não é libertador, é escravo. Diante de Deus não tem libertos e escravos. Diante de Deus tem escravos e libertadores. Se você não está em um lado, você está no outro. Se você não é libertador, você é escravo. Eu queria orar sobre isso. Orar, nós vamos orar. Orar com você do Facebook. É uma palavra que nos conclama a sonhar, a sair do nosso lugar, a aventurar sim, a ousar sim. É uma palavra que nos incomoda e nós só crescemos no incômodo. A criança, se ela estiver confortável com 9 meses e uma semana, ela morre.
A vida acontece e se perpetua no incômodo o tempo todo. Por isso, mensagem com água de açúcar é para manter a criança no ventre. Nós precisamos de palavra que nos tire do lugar e nos faça ver a sarça arder diante de nós. Eu quero orar sobre isso para que o Espírito, nesse sentido sim, faça algo arder na nossa frente e nos tire dessa prostração, dessa mesmice, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos essa noite. Te louvamos porque tantos e tantos anos se passaram desde essa experiência de Moisés. E a tua palavra se torna tão viva ainda, continua tão viva dentro de nós. Essa palavra mexe com o nosso interior. E eu quero crer que pela tua palavra, todos aqueles que estão e estarão diante desta palavra, pelo teu Espírito, possam estar então sendo influenciados, impulsionados a fazerem algo diferente. O Senhor nos deu este tempo, nos colocou nesta geração, neste século 21, no Brasil, para mudarmos alguma coisa, até aqueles que estão nos ouvindo e assistindo fora do país. O Senhor nos colocou neste tempo, para tal como Moisés, nem que seja a partir dos 40, quem sabe a partir dos 50, ou a partir mesmo dos 80, mas o Senhor sempre faz algo arder diante de nós e dentro de nós. Quando algo arde diante de nós, algo estará ardendo dentro de nós e os nossos ouvidos estarão abertos. Isaías não viu uma sarça. Isaías teve uma visão totalmente do teu trono, de anjos, querubins e serafins, que voavam e cantavam. E algo ardeu dentro dele, nos seus lábios também. E depois que aquela brasa tirada do altar tocou os seus lábios, ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Prontamente ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, Ezequiel também teve uma visão de vale de ossos secos. Jeremias também teve. Samuel ouviu a tua voz no templo. E nós temos ouvido a tua voz e queremos ouvi-la cada vez mais. Deus, tira o nosso olhar de nós mesmos. Que enquanto estivermos olhando para nós mesmos, os nossos problemas que são reais, que são honestos, eles são de fato uma verdade, mas eles não são toda a verdade. Tem gente sofrendo muito mais. Nós sofremos sim, mas com Deus em nossa vida e com esperança de uma vida melhor. Mas tem pessoas sofrendo à nossa volta, sofrendo muito mais sem Deus, sem o Espírito Santo, sem boas novas e sem esperança de uma vida melhor. Ó Deus, leva o nosso olhar para diante. Faze-nos interessarmos então para o rebanho que não é nosso. Dá-nos um rebanho de Jetro para cuidar, e então nós levaremos esse rebanho de um lado para o outro, e nós vamos então para Horebe. Horebe, que é o caminho de encontro com Deus, e lá, Senhor, neste lugar, abra os nossos olhos para caminharmos até Horebe. E lá sim ouviremos a tua voz. Livra-nos do comodismo de sermos libertos. Livra-nos do comodismo de pedirmos a Deus que nos liberte, de desejarmos somente que sejamos livres. Eu não quero mais ser livre, eu quero ser libertador em nome de Jesus.
torna-nos libertadores, libertadores de pessoas das drogas, libertadores das pessoas de relacionamentos ruins para bons relacionamentos, libertadores de pessoas que estão, ó Deus, algemadas pela depressão, pela angústia e pela síndrome do suicídio, para que possamos libertá-las para uma vida plena que Jesus veio trazer para nós. Leva-nos assim para esta semana, não somente nós que aqui estamos, mas esses queridos que estão conosco pelo Facebook. Nós liberamos uma palavra de bênção para a vida destes também, em seus lares, em suas casas, ó Deus, em seus aparelhos, sejam abençoados e tornem-se libertadores em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Pastor Edson também vai aparecer agora e dar uma boa noite para você. Amém. Deixa eu sentar aí, vou aparecer. Bueno. Uma boa noite para você. Eu queria deixar um convite aqui. Dia 10 de novembro, nós vamos realizar um batismo aqui. Queria convidar você para estar com a gente aqui, tá bom? Beijo no coração. Rua Brasília 120, Casa 4, esquina com a Cuiabá, às 19 horas, né? Não dá tempo da irmã aqui, ela tem que ver Faustão, Fantástico. Beijo, brincadeirinha. Tchau.